E como que vocês enxergam essa parte, tipo, das emoções, sabe? Emoção versus razão, sabe? Aquilo que sente com aquilo que faz. Como que é essa batalha, assim, pra vocês? Emoção pra mim foi uma questão a vida inteira. E a tua maior sombra é a tua maior luz, né? Assim, essa é batata. E eu tinha questões com a minha emoção. Então, eu sinto muito. Então, eu sentia muito. Pra ter ideia, o primeiro trabalho de autoconhecimento que eu fiz, eu cheguei pra pessoa e falei assim, irmã, me ajuda, eu sinto demais. Eu choro demais, eu sinto muita raiva, eu sinto muita alegria. Eu sinto muito, eu quero sentir tudo, mas assim, ó... Mais serena. Dentro do meu centro, assim, né? Sem que isso me dome. E aí, eu comecei a estudar sobre isso. E aí, primeiro, eu entendi que emoção é um ativo genial. Segundo a lei da criação, a lei da cocriação, quem cocria é a emoção. Então, você visualiza com a mente, mas você cocria sentindo aquilo. Então, poder ter domínio das tuas emoções é maravilhoso. Segundo, que eu entendi que as emoções são um grande alerta do que eu estou sentindo. Terceiro, quando eu sinto a raiva, eu posso utilizar ela ao meu favor se eu entendi como ela funciona dentro de mim. Quarto, quando eu sinto uma emoção mais desafiadora, a raiva ou a tristeza, se eu estiver me relacionando com alguém naquele momento, eu me abstenho. Eu falo assim, a raiva no momento tá... E quinto, eu começo a trazer isso para minhas filhas. Então, por exemplo, a Tina. A Tina lida com a tristeza. A Tonton é mais raiva. Então, quando a Tonton ela tem 2 anos, não importa onde eu estiver, se eu for no meio do shopping, se for dentro do restaurante, se for na minha casa, eu vou esquecer que existem outras pessoas e a minha prioridade é a minha filha e como ela lida com as emoções. Então, ela lidou com a frustração, automaticamente vem a raiva. E aí, eu sei que ela vai botar o shopping Pra baixo. center abaixo. A minha função, eu vou sentar do lado dela, vou respirar, vou meditar e eu vou falar, filha, é frustração e o que você está sentindo é raiva. Você precisa gritar, eu grito junto com você. Que forma a sua raiva vai esgotar? Até que ela saia de dentro de você e você... Porque isso vai passar. Você quer gritar? A gente grita junto. Então, assim, eu passei a ser parceira das minhas emoções. E quando você é parceira das emoções, não é que você domina elas, mas que você sabe se relacionar com elas e elas não te dominam. Boa. Essa foi muito boa. É só isso. Tu entra em equilíbrio com elas e tu sabe que elas vão passar e tu sabe que elas estão te contando um sinal. Então, por exemplo, o medo é, putz, eu tenho que prestar atenção. Você falou muito boa agora. Não é? Tipo... Nossa. E aí elas vão... Aí tu vai dizendo, a tristeza. Pô, a tristeza significa que alguma necessidade minha não foi atendida. Que necessidade é essa? Que eu não estou atendendo. A tristeza está me dizendo. É que nem quando o Fernando fala, pô, o cara, pô, você opera muito bem bravo, hein, meu? Sabe aquela coisa? Pô, você opera bem bravo, né? O outro, pô, você opera muito bem quando tá difícil, né? Já viu? Não sei se alguém já falou pra você, né? Pô, Murilo, você opera muito bem quando tá assim. E eu acho que existe... a raiva, por exemplo, é uma energia de ação. Então, se você pode, através de uma raiva consciente, quando você... Eita, detectei raiva. Isso é ter consciência da raiva, detectei raiva. A raiva tá grande, hein? Peraí, tá grande demais, tá me dominando. Eu preciso, então, relaxar um pouco, mas assim, não preciso esperar ela acabar, porque se ela tiver num nível bacana ali, eu uso ela para fazer coisas. A raiva é ação. Isso que a Dani falou é muito interessante. A raiva, muitas vezes, ela diz não, diz sim. Ela dá limites, ela não, sim. Ela pode ser usada. Mas se você pega ela e usa ela, a raiva. Assim como a tristeza, muitas vezes, é um convite para um recolhimento, um convite para introspecção. Talvez sejam os roteiristas dizendo... Ele precisa se acalmar um pouco, ficar no quarto trancado um pouquinho, pensando na vida. Manda pra ele informação. Tô mandando, ele não tá ouvindo não. Muito barulho na cabeça. Tá vendo muito Globo News, muito barulho, não tá vendo não. E agora isso aqui, manda tristeza pra ele, manda tristeza. Aí a pessoa fica triste e se recolhe. Aí os meus roteiristas conseguiram o que eles queriam. Se recolher. Mas isso é muito interessante, que vem a ver com o feeling e com a questão da percepção da gente negar. Então, eu vejo assim, a Bela é a mesma coisa. A Bela é a tristeza e o Theo é a raiva. E... é mais simples, na minha percepção, a tristeza do que a raiva. Porque a raiva é aquilo, sai explodindo tudo. E o que a gente tenta? A gente tenta domar. Então, você me deu um insight maravilhoso para eu lidar com o Theo. Porque muitas vezes a gente tenta domar. E não é questão de domar a raiva, mas é de entender que ela não é sua inimiga. Ela é sua amiga, mas você precisa aprender a canalizar. E a se comunicar com ela, né? Perfeito. Eu falo,
Tonton, eu vou gritar junto com você. Quer gritar? Eu vou gritar. E eu falo assim, pra mim, mãe, é ancorador. Então, eu ancoro o espaço para as crianças. Então, primeiro eu ancorei a vinda delas aqui na Terra e agora eu ancoro o espaço para elas florescerem. Então, sejam, eu vou estar aqui só olhando os limites aqui. E aqui foi demais, mas o máximo que eu não... Então, até na birra eu não fico, filha, tá tudo bem. Não tá tudo bem, cara. Ela tá chorando, ela tá triste, não tá tudo bem. Como é que eu posso dizer que tá tudo bem se é nela que tá a dor? Então, eu não posso dizer como ela tá sentindo. Filha, é tristeza. A sua irmã, porque lá em casa é a Tonton que bate na Tina, né? A Tonton bateu em você e você tá se sentindo violada. E tá tudo bem se sentir triste. Tá tudo bem sentir culpa. Então, eu tento ser uma narradora. Da possível... E não uma julgadora. Isso, uma narradora, observadora e não uma julgadora. Você falou aí do flow. Wolverine, né, do aniversário. Me parece que o que faz a garra dele sair é a raiva. Sim. É verdade. E o que é a escola dos X-Men? É uma escola para fazer eles aprenderem a canalizar aquela teia de aranha com consciência. O fogo, Senão ele gelo. fica jogando fogo, feito louco, jogando raio pelo olho. É ali, é os superpoderes que todos nós temos. Muitas vezes sentir tristeza é um superpoder. Porque muitas vezes, não sei, né? Aquela tristeza, ela pode estar... O choro, quem sabe, é uma tecnologia de purificação do campo. Tá purificando o campo através do choro, a tristeza. A gente não sabe, tem que ter os óculos para poder ver o que está acontecendo. Irmão, Né?